paz do Senhor a todos os irmãos, amigos e familiares. Que a paz do Cristo ressurreto esteja com todos nesta manhã. Eu quero desejar um dia abençoado a vocês, um domingo repleto da graça de Deus, da presença do Espírito Santo do Senhor. Que este domingo seja um domingo blindado pelas mãos de Deus, o qual você venha usufruir de todas as bênçãos celestiais e universais da eternidade. Meus amigos, irmãos, ministros e famílias de nosso grupo Missão de Deus, grupo este que faz parte da nossa Igreja Pentecostal Missão de Deus, eu desejo que tudo aquilo que você tem buscado do Senhor nesta manhã, o Senhor Deus possa conceder, segundo a medida da vossa fé e os desejos do teu coração. E onde colocar a planta dos vossos pés, vocês sejam guiados por Deus e adereçados pelas mãos do Eterno, o Senhor das nossas vidas. Nós vemos aqui uma palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. Quando Jesus, ouvindo algo que estava acontecendo, ele retirou-se dali, da onde ele estava, tomando um barco. Ele foi para um lugar deserto, apartado da multidão. E o povo, sabendo que Jesus ia para aquele lugar, correram a pé e foram até a presença do Senhor. Isto aconteceu depois da morte de João Batista, quando Herodes, atendendo o pedido da sua filha, que dançara a sua presença, e como João Batista falou da palavra de Deus, pregando a verdade com veracidade para aquele homem, muitos se indignaram. E nós vemos que com promessas e juramentos, ele prometeu para sua filha, após dançar e alegrar o seu coração, que ela deveria pedir o que ela quisesse, que ele o concederia. E até então já haviam encerrado João Batista num cárcere, amarrados e maniatados, até que passasse a movimentação da festa, para eles decidirem o que fariam com o homem de Deus. Mas como por juramento Herodes prometeu à sua filha que daria a ela o que ela pedisse, então após a dança ela pediu a cabeça de João Batista num prato. E como era palavras de juramento e palavra de um rei, ela não poderia voltar atrás, e assim fizeram, matando a João Batista e levando a cabeça de João Batista em um prato, para cumprir-se o capricho das petições daquela jovem. E Jesus, então, ouvindo isto, ele retirou-se dali em um barco e foi para um lugar deserto, apartado da multidão. É interessante que quando Jesus ele apartava da multidão, ele ia para um lugar deserto para estar à parte, ele e os seus discípulos, para ter um particular com o Pai, com Deus, o Senhor. E Jesus saindo para ir para aquele lugar, Jesus ele viu uma grande multidão que o acompanhava. E possuído de íntima compaixão para com ela, para com aquela multidão, ele curou todos os enfermos que os acompanhava e que clamava por misericórdias.
E assim aconteceu que aquela multidão acompanhando e Jesus atendendo a todos, sendo já chegado a tarde daquele dia, os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: Senhor, vejamos que o lugar é deserto e a hora já é avançada, o sol declina e o dia já se vai. Por que o Senhor não despede a multidão para que eles vão pelas aldeias circunvizinhas a comprar comidas? Jesus, porém, disse para Filipe: não é mister que eles vão, porque já é tarde, a noite é chegada. Mas, porém, vós mesmo dai-vos de comer a esta multidão. Agora vamos chegar ao interessante desta palavra, desta passagem, desta mensagem. Que Jesus é onisciente, é onipotente, onipresente, é o passado, o presente e o futuro. Ele é tudo nas nossas vidas e sabe a necessidade de cada um daqueles que precisam da tua presença e de um socorro urgente. Jesus, por ele disse: não é mister que eles vão, dai vós mesmo de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Mas a pergunta que fica neste momento é a seguinte: apenas 5 pães e 2 peixinhos, o que daria para aquela multidão de quase 5.000 homens, além de mulheres e de crianças? Mas a palavra de Jesus era essa: dai de comer à multidão. Às vezes, olhando para a luz desta palavra, nós acostumamos a pensar e a dizer o seguinte: às vezes nós olhamos para nós e às vezes não encontramos nada o suficiente para transmitir àqueles que precisam, àqueles que têm fome e àqueles que necessitam. Olhando para esses 2 peixinhos e 5 pães, é uma miniatura, é quase nada. E assim o homem de Deus, olhando para o quase nada, para 5 pães, para 2 peixinhos, ele recobra a sua visibilidade além e contempla uma grande multidão a ser cuidada, a ser alimentada. Mas eu quero vos despertar nesta manhã dizendo o seguinte: que este pouco que às vezes você tem, que esta pequena incapacidade, sendo quase nada, é através deste pouco que Jesus vai operar um milagre para que você cuide desta multidão carente e necessitada que está à tua frente. E entre aquela multidão eles encontraram aquele rapaz que tinha esses pães e esses 2 peixes. E Jesus disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que assentasse a multidão sobre a relva, de 50 em 50, de 100 em 100, Jesus deu a ordem que os discípulos organizassem o rancho das pessoas. E às vezes é necessário que nós organizemos o povo, que nós instruímos o povo, para que Deus comece a operar o teu milagre. A ordem de Jesus foi mandar o povo se assentar sobre a relva daquele lugar. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomou o pão, sendo 5 pães e 2 peixinhos, e tendo dado graça, e orando a Deus, erguendo os seus olhos ao céu, o abençoou e partiu, e deu para os seus discípulos, dizendo: olha,
comer a multidão. E eles todos comeram e saciaram, diz a palavra do Senhor no versículo 20. Comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços 12 alcofas cheias, para a glória de Deus. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Que as maravilhas de Deus, elas continuem acontecendo na nossa vida. Que o milagre do Senhor, ela continue acontecendo na nossa vida. Mas para isso é necessário nós darmos importância às pequenas coisas, ou pouco que temos, porque é dela que o Senhor fará o milagre e a multiplicação para as nossas vidas. Que o Deus de Israel te abençoe e prospere o vosso caminho. Forte abraço e que a paz do Senhor esteja com todos.